Rádio Web Moca? A Web Rádio Moca eu conheci o Marcelo Santos, que é o mentor, né, da Web Rádio Moca, porque eu queria fazer um programa de entrevistas com as crianças, queria divulgar as competições da LibraF, né? Então eu peguei, joguei no Google, estava procurando e achei lá a Web Rádio Moca. Marquei uma reunião com o Marcelo lá no Extra da Moca, né, que hoje já não existe mais. O Marcelo me recebeu muito bem. E aí, como eu não tinha condições de fazer o programa ao vivo, o que eu fazia? O César, que hoje está no... o César ele era coordenador da Escola de Futebol do Bolão. No Bolão tinha lá um espaço que a gente conseguia fazer o programa, então comecei a chamar alguns convidados. Inclusive o Cadenazzi foi um dos primeiros convidados a participar, o César, né? E aí começamos a fazer um programa com os professores para falar das competições. Legal. Falar da rodada, enfim, né? E começamos a fazer um programa que chamava-se Arena 7. Era o nome do programa. Até foi uma ideia do Marcelo Santos, a gente colocar. O Marcelo criou uma vinheta, tudo. E os programas eram gravados na segunda-feira e ia ao ar na quinta-feira. E aí, o programa rolava dessa forma, até que a gente começou a trazer as crianças para poder participar das entrevistas. A audiência foi aumentando, foi uma coisa muito gostosa. A criança se sente importante. Sim. A criança se sente importante e a gente levou, não sei exatamente por quanto tempo, a gente levou o programa dessa forma, né? Aí eu comecei a gravar entrevistas no celular no campo, terminava o jogo, foi uma das situações do Moreira, então eu gravava a entrevista com o garoto no campo e o Marcelo fazia toda essa montagem do programa e levava ao ar na quinta-feira. E gerava uma audiência bem atraente, bem gostosa, né? E nesse interim, eu comecei a ter esse contato mais próximo da equipe de transmissão da Web Rádio Moca, que faz aí há 10 anos as transmissões dos jogos do Juventus. Se a Web Rádio Moca não deu, ninguém sabe. Notícia de primeira mão sempre lá. Até um ouvinte que criou esse bordão aí, que se a Web Rádio Moca não deu, ninguém sabe do Juventus, né? E a Web Rádio Moca acompanha o Juventus aonde quer que ele esteja. A equipe da Web Rádio Moca vai, inclusive quarta-feira agora, a gente vai estar em Barueri. Pô, legal. No jogo Oeste e Juventus, né? Pela Copa Paulista, isso. E então, assim, a equipe é toda voluntária. Sim. A equipe é toda voluntária, é prazer, é um grupo de amigos bem interessante, de verdadeiros amigos, né? De pessoas muito claras, né? Muito claras no tratamento, na forma que conduz os trabalhos. Então, assim, eu fui convidado a ser o comentarista de arbitragem da Web Rádio Moca. Então, nos jogos do Juventus, às vezes que eu tenho a possibilidade de atuar, eu comento a atuação da arbitragem, enfim. E tem lá os narradores, né? Raoni Pacheco hoje está num outro... Ele está com vários trabalhos, né? Da Federação Paulista, CBF, vários trabalhos que geraram, né, pela competência dele, né? Bacana. Mas ele começou ali na Web Rádio Moca, foram as primeiras transmissões esportivas dele. Renato Corona, que é um juventino apaixonado, foi goleiro das categorias de base do Juventus. E hoje narra. Porra, que legal. E hoje narra. Estreou recentemente com a gente o JV Fortunato, que também é um excelente narrador. Outros que passaram lá, né? E o Marcelo Santos, essa fantástica, né? Web Rádio Moca, que leva aí para todo o torcedor juventino e no mundo inteiro, porque a gente recebe lá contato de pessoas em Osaka, no Japão, em todo lugar. Pô, legal. Acompanhando as transmissões dos Jogos do Juventus. Tem o Edson Luiz, que é já um senhorzinho, ele é um repórter também fantástico, as tiradas que ele dá também são fantásticas. O Silvio Oshiro, nós temos lá 2 japoneses, né? O Silvio Oshiro e o Wagner Hiroi, que fazem parte da transmissão. E até o Marcelo criou o bordão que os nossos japoneses enxergam o jogo, né? Olha que sacada, né? E tem uma curiosidade lá, um prêmio que o
que a Rádio rapaz, Moca dá lá? É o prêmio Celso Abraão, né? A Esfirra Juventus. O Marcelo teve essa ideia, né? De dar ao melhor em campo, atleta do Juventus, o prêmio de Celso Abraão, na época eram 15 esfirras, né? Na época, quando criou, eram 15 esfirras. E a gente teve numa situação de um jogo do Campeonato Paulista, quando o Juventus subiu da 3-2, num jogo Juventus e Francana, que o Gil, lembra do Gil, que jogou no Corinthians? Eu, inclusive, vi a matéria disso daí. Você leu a matéria? O Gil fez 4 gols Sensacional. Sensacional. Fez 4 O Gil gols. do Vale Tudo? Isso, do Vale Tudo. Do Vale Tudo só não vale... O grande Gil jogou na ponta esquerda do Corinthians. O atacante. Sim. Me fez chorar. Gente. E aí, nessa ocasião, a transmissão nossa foi uma coisa assim sensacional. O Raoni Pacheco, ele narrou com tanta vibração, tanto brilhantismo, e a gente até falou, eu estava lá, né? A forma que ele narrou e tudo mais. E na ocasião, até no comentário, eu falei que hoje tinha que dobrar, né, o número de esfirras, né? E nisso, assim, isso ganhou uma projeção, a transmissão, né, do Raoni ganhou uma projeção, e aí o prêmio foi dobrado. Sensacional. O prêmio foi dobrado e o Raoni ganhou um prêmio. Acho que o Redação, que tem uma coisa de melhor narração de rádio. Coisa assim. Eu ia falar isso agora. O gol dele passou no Redação Sport TV. Exatamente. No dia seguinte, porque eu vi ao vivo, tava em casa. Que legal. No momento fortuito. Aí passou lá, não era o Marcelo, era o André Rizek que Rizek apresentava. O André Rizek fala. Agora nós vamos escutar o gol da Web Rádio Moca, o gol do Gil, que valeu as esfirras. Exatamente. E aí é sensacional. Pô, foi uma coisa fantástica, assim. E que prazer. Foi uma tarde de quarta-feira, pô. Uma tarde de quarta-feira. Que prazer. E cheio a Rua Javari. Exatamente. Rua De estar Javari ali cheia. no Juventus e Francana e poder viver esse momento, né? Uma coisa sensacional. Que maravilha. E isso aí, onde a gente vai no interior fazer jogo, o pessoal lembra de 2 coisas, do canola e das esfirras. O pessoal... Pra quem não sabe, assim, ir à Rua Javari, curtir o dia de Juventus, é uma coisa que todo mundo precisa fazer. Porque ou no domingo de manhã, ou no sábado à tarde, é algo surreal, que transcende. Você dá uma volta, a história do futebol tá ali. Juventus é diferente. É uma coisa realmente fantástica. E assim, eu tive a oportunidade de um Juventus e Guarani, uma família de bugrinos vieram até o portão da entrada da torcida do Juventus atrás do Canoli. Sim. Caramba. E aí eu falei assim, porque fica lá dentro, vocês não vão encontrar aqui, é só no intervalo que começa a vender, né? E aí eu peguei e falei assim, fica tranquilo que eu vou levar para vocês lá. Era uma família de japoneses até, né? Cara, uma coisa sensacional que quando eu cheguei, eu comprei os canoles e quando eu cheguei para levar lá, identifiquei eles, né? E quando eu cheguei para levar lá, eu peguei e falei pro guarda, se ele podia entregar. Sim. O guarda me deu essa liberdade de eu ir levar até eles, né? Então, assim, ele percebeu que foi uma atitude de amizade, foi uma coisa sensacional. E para eles foi uma coisa... Que legal, cara. Todo mundo teve a sensibilidade ali. Exatamente. Isso gerou um momento bacana. É muito bom. Fica a dica, que acho que é a dica de todos, né? Se você não foi ainda, pegue um domingo de manhã ou um sábado à tarde. E a família, né? Família. E leve e vá ao jogo do Juventus na Rua Javari. Não importa.